Existe um novo tipo de arquiteto por aí, um que age nas sombras do mundo digital. E ele não constrói prédios, não. Ele constrói o caos. O nome de código dele? Yellowbird. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no dossiê da professora mestre Fabiola Salgueiro para entender como é que a mente de um gênio da tecnologia pode ser cooptada pelo crime organizado, transformando nossos lares em verdadeiros campos de batalha digitais. Essa citação, ela é a chave para a gente entender essa nova era do crime. A força bruta, sabe, foi substituída pela inteligência pura. O campo de batalha não é mais a rua, mas sim a nossa rede. A arma não é mais de metal, mas de silício. E ela está em milhões de lares, pulsando com dados. E, claro, com vulnerabilidades. A primeira arma do Yellowbird não é uma linha de código, mas sim a sua invisibilidade social. Pensa bem, ele é o vizinho ideal, aquela pessoa que te cumprimenta no elevador. Ele mora num prédio de alto padrão, cercado justamente por aqueles que vão se tornar suas vítimas. Essa aparência de normalidade, esse é o escudo mais eficaz que ele tem. Mas por trás daquele sorriso de bom vizinho, tem uma mente brilhante, com formação em análise de sistemas. Uma inteligência que, poxa, deveria estar construindo o futuro, mas que foi cooptada pelo crime organizado para desconstruir a nossa segurança. Ele é o cérebro que transforma conhecimento acadêmico numa arma de precisão digital. E qual que é o campo de batalha desse gênio do crime? Não é um banco nem uma grande empresa. É o lugar que a gente chama de lar. Nossa rede doméstica, que deveria ser um santuário digital, se tornou a linha de frente. Então, vamos dar uma olhada nas rachaduras dessa fortaleza. Pensa na rede Wi-Fi como se fosse uma conversa. A frequência 2.4 GHz, ela é tipo alguém que fala gritando. Tão alto que o vizinho consegue ouvir tudo. O sinal literalmente vaza pelas paredes, entregando uma oportunidade de bandeja para um invasor. Já a frequência de 5 GHz, ela fala mais baixo, sabe? Mantém a conversa dentro de casa. É uma barreira invisível, mas, nossa, é fundamental. E o período não para por aí, não. As próprias operadoras de internet, muitas vezes por conveniência, criam brechas enormes. O protocolo TR-069, por exemplo, permite que elas gerenciem o roteador à distância para facilitar o suporte técnico. O problema é que essa porta dos fundos se torna um túnel direto para o Yellowbird, uma entrada que a maioria das pessoas nem sabe que existe. E o mesmo princípio se aplica ao UPnP, o famoso Plug and Play. Ele foi feito para ser útil, né, para conectar uma TV nova, um videogame, sem complicação. Só que, na realidade, toda vez que ele facilita a vida, ele está abrindo pequenos buracos no nosso firewall sem pedir licença. A conveniência tem um preço, e esse preço se chama vulnerabilidade. Uma invasão nesse nível não é sorte, não é acaso. É uma operação planejada, quase militar, que segue um roteiro bem preciso, conhecido como Cyber Kill Chain. Agora a gente vai dissecar a anatomia dessa invasão passo a passo para entender como funciona a mente do atacante. Bom, tudo começa com o reconhecimento. O invasor age como um espião, observando a rede, mapeando os aparelhos conectados, entendendo a rotina de quem mora ali. Depois, vem a infiltração. Ele encontra tal porta aberta, seja a rede 2.4 GHz ou o PNP, e entra. Uma vez lá dentro, ele começa o movimento lateral, que é basicamente pular de um dispositivo vulnerável para o outro até chegar no alvo principal. E por fim, a persistência. Ele instala as ferramentas dele para garantir que, mesmo que o roteador seja reiniciado, o acesso dele continue ali, firme e forte. É como uma chave escondida debaixo do tapete digital. E como é que os dados são roubados? Com uma ferramenta chamada Sniffer. Pensa nela como um farejador que captura absolutamente tudo que viaja pela rede. Senhas, mensagens, dados bancários, tudo. Se a informação não estiver criptografada, ela é lida ali, em texto puro, na hora. Esse diagrama mostra bem a genialidade tática do movimento lateral. O ataque não vai direto ao prêmio. Ele começa na periferia, no elo mais fraco da corrente. Uma lâmpada inteligente, uma babá eletrônica, algo que ninguém dá muita atenção. E uma vez dentro desse aparelho inofensivo, o invasor usa ele como uma ponte para saltar para a Smart TV e finalmente chegar no computador principal, que é o cofre onde os dados mais valiosos estão guardados. E é aqui que a gente chega no ponto mais sombrio do perfil do Yellowbird, segundo o dossiê da professora Fábiola. Ele já trabalhou em órgãos públicos. Isso quer dizer que ele conhece as falhas de dia zero, aquelas vulnerabilidades secretas que nem os fabricantes conhecem, porque é bem possível que ele mesmo as tenha criado. Ele não só explora as falhas do sistema, ele é o arquiteto delas. E quando a tecnologia é uma fortaleza, bom,
Aí o ataque mira no ponto mais fraco de todos, o fator humano. É aí que entra a engenharia social. É a arte da manipulação psicológica, usando e-mails de phishing, mensagens falsas, até ligações, tudo para enganar a vítima e fazer com que ela mesma entregue as chaves do castelo. A tecnologia ilegal também entra em jogo. O jammer é um aparelho proibido que emite ruído para derrubar redes Wi-Fi e sinais de alarme. Ele cria um verdadeiro blackout digital. Com isso, ele neutraliza câmeras e sensores, permitindo que o crime físico aconteça sem deixar nenhum registro, nenhum alerta. Olha, o cenário é assustador, eu sei, mas a gente não está indefeso. Agora que entendemos as ferramentas desse arquiteto do caos, vamos aprender a construir a nossa própria fortaleza digital. É hora de passar da análise para a ação, com uma estratégia de defesa ativa. O primeiro passo é tomar as rédeas da situação. E isso começa com o básico, administrar o próprio roteador, trocando as senhas que vêm de fábrica. Em seguida, é fechar as portas que ficam abertas por padrão, a rede 2.4 GHz, o UPnP, o TR-069. Depois, a gente constrói um muro de verdade com uma whitelist, e para os dados mais críticos, a solução é simples, voltar para o bom e velho cabo de rede. Pensa na whitelist como a lista de convidados de uma festa exclusiva. Não adianta ter a senha do Wi-Fi, que seria o convite, o seu nome, ou melhor, o nome do seu aparelho, precisa estar na lista. Cada dispositivo tem uma identidade digital única, como se fosse uma impressão digital. Ao triar uma whitelist, a gente diz para o roteador, olha, só estes aparelhos específicos podem entrar. Todo o resto é barrado na porta. Simples assim. E o cabo de rede Cat6, ele é muito mais do que velocidade. Ele é segurança física. Dados que viajam por um fio não vazam pelo ar para serem interceptados. Então, conectar computadores, TVs, via cabo é uma forma super simples e eficaz de tirar esses aparelhos da zona de perigo do Wi-Fi. No fim das contas, a grande verdade é essa aqui. O Yellowbird e outros como ele não vencem pela genialidade, mas sim pela nossa apatia. A maior vulnerabilidade não está no código, mas na nossa inércia em aceitar as configurações padrão, em não atualizar os sistemas, na nossa preguiça técnica. A defesa mais poderosa, portanto, é a vigilância ativa. E é por isso que isso aqui é um chamado à ação. Segurança digital deixou de ser um papo para especialista de TI. Hoje é um pilar da segurança familiar. Proteger a própria rede é proteger a própria casa, porque a ameaça não está mais do outro lado do mundo. Ela pode estar, literalmente, do outro lado da parede. E para encerrar, fica a reflexão. Agora que a gente conhece a planta, um método e as ferramentas desse arquiteto do caos, será que as fundações digitais que a gente construiu nos nossos lares são realmente seguras? A resposta para essa pergunta é o que define a nossa vulnerabilidade ou a nossa força.